Fala pessoal, professor Fábio Vietli do time CEPBOOK, comprometido com a tua aprovação. Vim trazer para vocês aqui uma dica para a prova de Ciências Humanas do Enem, mais focado aqui na história, né? A gente sabe que a prova do Enem, de fato, ela é uma prova interdisciplinar, mas que mesmo assim algumas das nossas gavetinhas, história, geografia, filosofia, sociologia, elas ainda aparecem de forma isoladas em algumas questões. E uma das questões de história mais corriqueiras e que vai aparecer também em outras áreas, então é fundamental para a gente que você tenha um bom preparo nela, é a questão aqui, pessoal, da Revolução Industrial. Pessoal, a Revolução Industrial ela é fundamental para que a gente entenda a história do tempo presente, a história contemporânea. De fato, a Revolução Industrial é uma das fundadoras do Ocidente moderno, tal qual o conhecemos, certo? Por quê, pessoal? Revolução Industrial, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, tem que piscar estrelinhas aparecendo para vocês, é o que é uma revolução. A revolução, ela é uma transformação tímida? A revolução, ela é uma evolução gradual? Nada disso. A revolução, ela tem que ser fundamental, ela tem que ter uma transformação, mudar radicalmente as coisas de um momento para outro. E uma revolução é sempre rápida. Então a Revolução Industrial, pessoal, dentro dessa lógica, vai nos trazer aqui duas transformações em duas áreas fundamentais e que corriqueiramente são cobradas no Enem. A primeira transformação diz respeito aqui à produção, são transformações produtivas. E a segunda são das relações da sociedade, são as transformações sociais. Em primeiro lugar, pessoal, aqui a nossa transformação produtiva, ela vai estar diretamente relacionado aqui à aplicação em larga escala dos maquinários. Vai ser aqui, pessoal, que nós vamos ter a passagem de uma produção manufatureira para a produção aqui da maquinofatura, aumentando, elevando os índices de produção com números estratosféricos. A curva de produção passa a ser ascendente como nunca antes na história deste planeta, tá bom, pessoal? Então esta transformação aqui ela é fundamental, porque quando a gente tem um aumento produtivo tão significativo, tão importante, surge uma necessidade, e essa necessidade é o mercado consumidor, palavrinha que vocês têm que se lembrar sempre para os concursos vestibulares e para o concurso do Enem. E com o surgimento desta necessidade do mercado consumidor, nós podemos explicar, por exemplo, o imperialismo, que vai invadir a África, vai invadir a Ásia, atrás de matéria-prima, mas atrás também dos mercados consumidores. E não esqueçam que o imperialismo está ligado à Primeira Guerra Mundial, que está ligado, por sua vez, à Segunda Guerra Mundial. Então vejam como a história toda começa a se fechar a partir da Revolução Industrial. É claro que existem outros fundamentos, outras etapas no meio de todo esse processo, mas você vai acompanhar isso com as nossas aulas aqui no CEPBOOK. A segunda transformação fundamental para a gente, pessoal, são as transformações no seio da sociedade, porque vai se desintegrar um modo de vida que existia antes da Revolução Industrial e surge uma nova forma das relações entre os homens. Antes nós tínhamos, por exemplo, o tecelão, que ele era proprietário das suas ferramentas, ele conseguia sua matéria-prima e ele próprio vendia o seu produto. Então ele era dono de todas as partes da produção. A partir da Revolução Industrial, nós vamos ter a separação entre o capital e o trabalho. Nós vamos ter o surgimento de duas classes fundamentais. Estamos falando da burguesia e do proletariado, ok? Essas duas classes que, segundo Marx, esta luta entre burguesia e proletário, que seria o motor da história, ok? Então toda a história estaria explicada pela luta entre burguesia e o proletariado. O que significa isso, pessoal? A burguesia, então, são aqueles que passam a ser os donos dos meios de produção, os proprietários das fábricas. E o proletariado? O proletário é o quê? É aquele que só possui a sua prole, ele só possui seus filhos e a sua força de trabalho. Então o proletariado aqui, os proletários, são os trabalhadores, são os operários que vão trabalhar para a burguesia nas fábricas. Pessoal, esta transformação ela é fundamental. Tranquilo, pessoal? Deixaram fluir? Saibam que aqui no CEPBOOK, o time CEPBOOK, estamos todos comprometidos com a aprovação de vocês e graças a Deus, se Deus quiser, com muita tranquilidade, ouvindo o que o professor falou, nós vamos todos alcançar os 3 pontos de a aprovação.